nós temos um gráfico. Júlio, passa para o Maurício, por favor, aquele Instagram que você me mandou. Eu queria que o doutor desse uma olhada nesse gráfico juntamente com o Kaminski, para dar uma olhada. Um médico, ele teve o trabalho de fazer uma pequena estatística das mortes no fisiculturismo, causa-morte. E ele foi fazendo um gráfico de pizza ali, e fez isso em relação às mortes em outros esportes. E aí o que aumenta realmente no fisiculturismo são as mortes por ataque cardíaco. Até onde o hormônio esteroide está ligado ao risco cardíaco? Então, isso é um grande pântano que a gente precisa separar algumas coisas para a gente não confundir. Então, começando pelo seguinte: quando a gente precisa estabelecer uma causa, a gente não pode estar diante de 15 fatores que podem ter contribuído para aquilo. Tá? Então, o esteroide anabólico, ele pode aumentar o risco cardiovascular? Pode sim. Né? Agora, muita coisa precisa ser avaliada aí no meio do caminho, porque a morte foi cardiovascular. Mas o que pode ter causado a morte cardiovascular não necessariamente foi o esteroide anabólico. Então, por exemplo, aí um coma hipoglicêmico devido a um excesso de insulina, você pode ter uma morte cardiovascular. Você pode, com o diurético, ter um desbalanço dos seus eletrólitos e você tem uma alteração da condução cardíaca. O hormônio de tireoide é um estimulante. Quando você tem, que a gente chama de tempestade tirotóxica, né, que é aí uma exacerbação aí dos hormônios da tireoide, você tem frequentes relatos, né, e mortalidade por arritmias cardíacas, por exemplo. Você pegar, por exemplo, os beta-adrenérgicos, né, você pegar aí um clenbuterol, um salbutamol, o efeito colateral deles é isso: taquicardia, palpitação, eventualmente infarto. Né? Além do que o diurético também pode. Se você baixar a pressão arterial demais, você pode ter ali um espasmo coronário. Outra coisa é outras drogas associadas. Né? Então, morreu por causa cardíaca, legal. Mas o que exatamente fez isso? Né? É interessante você falar isso, doutor, porque todos os medicamentos que você apontou, todas as substâncias que você apontou, são substâncias que fazem parte do protocolo de 90% dos atletas. Sim. Você concorda, Cami, que esses medicamentos, hormônios tiroidianos, T3, T4, clenbuterol, a própria efedrina, insulina, cafeína, taurina, essas não precisa nem ser só medicamento, não, né? Sim. Não, com certeza. Todo atleta é uma polifarmácia. Essa que é a verdade. E quando a gente vai falar em risco, tá? E aí agora as pessoas podem ficar com muita raivinha, mas o esteroide é o que apresenta menor risco de todos os medicamentos. De todos os medicamentos que a gente tem do usuário de esteroide, o esteroide é o mais seguro. Isso eu falo com a certeza de que é o único que você pode sobredosar de maneira absurda, por exemplo, 10, 20 vezes a dose recomendada, e continuar fazendo isso por meses ou anos. Qual que é o esteroide, Camis? A maioria. A maioria. Não vou dizer que os orais, porque pode pegar. Mas agora, se a gente fazer uma comparação, né? Digamos que você use 10 vezes a dose de testosterona recomendada, que seria 1 grama. Que é muito usual. Que é muito usual. Se você fizer 10 vezes a dose de paracetamol, você vai parar no pronto-socorro. Se você fizer 10 vezes a dose de um diurético, provavelmente você vai morrer. Se você fizer 10 vezes a dose de insulina, você vai morrer na primeira vez que você fizer. Então, assim, o risco do esteroide é o mais baixo. Esse é o problema. Porque, como ele é, de certa forma, seguro, você tem um abuso dele.
Que é comum e frequente, principalmente em novos praticantes que não têm Perfeitamente, auxílio de pessoas. porque a pessoa acredita que quanto mais melhor. Ela não está enxergando um problema agudo, o problema é crônico, ele se desenvolve durante anos, existe um remodelamento do coração, existe um risco, com certeza, que leva tempo. E por levar tempo e por ser silencioso, a pessoa pensa que é seguro a ponto de não dar nada. A hipertensão, né? A aterosclerose, né? Deposição de gordura nas artérias, isso leva tempo. Leva tempo e é silencioso, você não está vendo. Então esse que é o problema. Já se você toma 10 comprimidos de clenbuterol, você vai ver na hora o efeito e você vai ficar com medo e vai respeitar essa droga. Então as pessoas perdem o respeito com o A esteroide. questão da droga do efeito agudo versus efeito crônico. Perfeito. E aí essa droga de efeito crônico é que vai a longo prazo te colocar numa situação de risco que qualquer um dos outros medicamentos pode representar a tua morte. Mas provavelmente a causa vai ser ou um diurético ou um estimulante. São os medicamentos que mais precipitam urgências, que são esses. Insulina, hormônio de tireoide, os estimulantes, aí, beta-adrenérgicos, anfetamina, efedrina, são os que mais precipitam urgências médicas, mais do que provavelmente dito esteroide anabolizante. Porque, como me falou, claro, existem vários tipos de esteroide diferentes, alguns são mais ou menos hepatotóxicos, mais ou menos detonadores do seu perfil de lipídios sanguíneos, né, do colesterol. Então, por exemplo, o estanozolol detona muito mais um perfil lipídico do que, por exemplo, um enantato, né? Então, você ficar dislipidêmico, né, com HDL baixo, LDL alto durante 10 anos, comendo uma dieta totalmente desbalanceada, né, não tem o seu aeróbio junto, não tem ingestão de coisas mais saudáveis, frutas, verduras, legumes, que é o que a gente sabe, fibras, né, que ajuda bastante, isso cronicamente, e o atleta, ou às vezes o praticante, ele não fica com percentual de gordura baixo o ano inteiro. Ele fica em FOF, né? Total. E ele é um obeso, nesse ponto de vista. É alguém que tem sobrepeso, né? O sobrepeso acaba. O coração, ele cresce, ele se remodela, ele se ajusta, se adapta. Mas ele vai ter que ficar trabalhando ali constantemente com um sobrepeso mais importante e, eventualmente, né, o que a gente fala do overeating, né? Então, ele está comendo 8 vezes ao dia e está com quantidade de carboidrato alta, por exemplo, a sua glicemia vai se manter elevada, né? Durante boa parte do seu dia. Tem gente que acorda de noite para comer também, né? Então, você tem vários fatores que podem contribuir cronicamente também. Então, por exemplo, a gente sabe que a obesidade e o sobrepeso estão relacionados à mortalidade cardiovascular. Você sabe que, por exemplo, uma dislipidemia, uma alteração do colesterol, está relacionada à mortalidade cardiovascular. Sabe que inflamação subclínica, né, que você não percebe uma inflamação, por uma dieta inadequada, falta de consumo de frutas, verduras e legumes, isso a longo prazo está relacionado à mortalidade cardiovascular. Então não é só o esteroide. Tem várias coisas contribuindo e a gente não consegue isolar. É por isso que eu falo, às vezes eu fico bravo, que eu falo, gente, tem várias coisas que vão contribuir. Né? Não é só uma. Eu não estou dizendo que não possa ser. E o Caio falou de segurança, né? E eu falo segurança, a gente sempre fala adequada segurança clínica. E não é a mesma coisa de que a ausência de possíveis efeitos colaterais. Perfeito. Porque qualquer medicamento, é só você ler a bula, né? Qualquer medicamento. Tem gente que toma dipirona e tomou dipirona uma vez na vida. Tomou e morreu. Então, pode dar efeito colateral, obviamente. Tem gente que faz a gente está falando sobre hepatite. as regras, não sobre as exceções, né, doutor? Sim.